queiram abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 90. Salmos de número 90. E o verso 12. Salmos de número 90 e o verso 12. Glória a Deus. Salmos de número 90, verso 12. Os irmãos acharam, amém? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parte A do versículo diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, quando eu li este texto aqui da palavra de Deus, no livro dos Salmos, de número 90, ele é um salmo escrito por Moisés. Nós sabemos que o livro dos Salmos, os mais conhecidos, é o Salmo de Davi, também os Salmos de Asaf e os Salmos também de Salomão e os Salmos de Moisés. Alguém que diz que Moisés só escreveu os Salmos de número 90. A maioria defende essa ideia dos Salmos de número 90. E alguns dizem que Moisés escreveu o Salmo 102 também. Não se sabe ao certo, mas defendido é o Salmo 90. Alguém que diz também que esse salmo é um cântico do Cordeiro. Também não temos base para afirmar isso, mas neste salmo de número 90, ele revela muitas preciosidades, digamos assim, dentro do seu contexto. Moisés, ele reconhece a grandeza de Deus e a miserabilidade do ser humano, e ele vai orando, e quando chega nos Salmos de número 90, verso 12, ele diz: ensina-nos, uma oração, a contar os nossos dias. Aí me vem uma pergunta na minha mente: como nós podemos contar os nossos dias? Nós vamos entender dentro da Bíblia Sagrada que nós temos duas contagens de dias. Quantas contagens eu disse? A primeira delas, nós vamos ver, abra sua Bíblia aí comigo, em João capítulo 4, versículo de número 6. João capítulo 3, versículo 6. Nós temos a passagem de um homem que foi ver Jesus à noite. E o tema deste encontro aqui é o novo nascimento. Esse homem se chama Nicodemos. Foi ter com Jesus à noite. E no diálogo Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E Nicodemos disse: como eu posso ser um homem velho e voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí o versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é. Aqui estão os dois nascimentos. O primeiro deles é nascido da
carne, é quando você nasceu como ser humano. E o segundo nascimento é quando você aceita Jesus como Salvador. É por isso que João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornar-se o que? Filhos de Deus. Por isso que quando diz assim, o que é nascido do Espírito. Olha o capítulo 4 de João, versículo 24, a primeira parte do versículo de João 4, 24, diz o que? Deus é, mais forte, Deus é Espírito. Então veja bem, Jesus disse a Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e todos quanto aceitam Jesus, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Então está chamando Deus de Pai. E os irmãos sabem que na Bíblia, Jesus é que veio com este ensinamento de chamarmos Deus de Pai. Irmãos, quando você entende isso aqui, que você nasceu a primeira vez como carne, você nasce agora, por exemplo, já dentro do hospital, já tem cartórios dentro dos hospitais, né, que o seu filho já sai de lá registrado. Antigamente levava-se dias para... Eu me lembro que na minha época de criança, morava no interior, os pais iam registrar 3, 4 filhos de uma vez só. E aí era um problema de data e de nome e assim por diante, né? Acontecia muito isso antigamente. E alguns, eu por exemplo, eu fiz a primeira série no anonimato, porque eu não tinha registro ainda com 7 anos de idade. Então os irmãos têm uma noção. E quando o papai foi me registrar, me registrou 1 ano de diferença. Então, irmãos, eu sou no registro 2 meses mais velho do que meu irmão mais novo. Agora os irmãos entendam que quando você nasce da carne, você ganha um espaço no mundo como cidadão. Então você ocupa um espaço, então você começa a ter direitos, você começa a ter o quê? E deveres vêm com o tempo, mas primeiro é direitos. Então há leis que protegem, e quando você vai, ou o pai, a mãe vai no cartório, lá você recebe o quê? Você recebe um documento, e esse documento tem o nome do pai, tem o nome da mãe, né? Normalmente tem. Então você passa a ter um nome e uma filiação, porque você nasceu, você agora ocupa um espaço, você é um cidadão no planeta Terra. Quando você aceita Jesus como Salvador, você nasce a segunda vez. Quando aceita Jesus, você nasce. Então a Bíblia diz que no céu tem um cartório também, que o teu nome é escrito no livro da vida. Aí você passa a ser um cidadão do céu a partir do momento que você aceita Jesus. É por isso que para Deus, irmãos, vale a partir do momento que você aceita Jesus. Eu costumo dizer que nós deveríamos comemorar o nosso nascimento, nosso aniversário, o dia que aceitamos Jesus. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que ela tem 50 anos de idade, mas ela aceitou Jesus faz 1 ano, para Deus ela tem quantos anos? 1 ano de idade. Porque para Deus o que vale é o segundo nascimento. A pessoa tem 60 anos, mas faz 6 meses que ela aceitou Jesus. Para Deus ela tem apenas 6 meses de idade. Porque Deus começa a contar
os teus dias a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador. Entenda isso que a Bíblia mostra, quer ver? Abra aí comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ver duas gerações de pessoas que elas são descendentes de Adão, porém uma não serviu ao Senhor e a outra serviu ao Senhor. Capítulo 4 de Gênesis, versículo de número 17. Nós não vamos ler todos os versículos, só para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando, amém? Então diz assim, 4:17 de Gênesis, acharam, amém? Então conheceu Caim, a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Irmãos, esse Enoque aqui não é o que foi trasladado, tá? Houve 2 Enoques na Bíblia. O que foi trasladado é descendente de Sete, filho de Jared. Esse aqui é o filho de Enoque, de Caim, não é o que foi trasladado. Aí diz a Bíblia, Caim edificou uma cidade e pôs o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. E aí vai as gerações. Tem contagem de dias? Não. Tem contagem de dias? Não. Aí quando você vai para o versículo 26, diz assim, a Sete nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos, e foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do... E a Bíblia diz o quê? Que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem, irmão, o capítulo 5, na descendência de Adão, pela linhagem de Sete, a partir do versículo 3, olha que interessante. Aqui eles já estão invocando o nome do Senhor. Então diz assim, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, a qual a sua imagem pôs o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Viveu 105 anos. Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E viveu 90, Enos viveu 90 anos e gerou, e aí vai, irmão, e por aí vai. Aí diz assim, Adão viveu 130 anos, gerou um filho, conforme a sua imagem. E o versículo 4 diz assim, o que Adão gerou filhos e... Adão gerou filhos e... Alguém fala, já perguntaram para mim, pastor, com quem Caim casou? E a Bíblia diz aqui que Adão gerou filhos e filhas. Adão e Eva tiveram 60 filhos, 33 homens e 27 mulheres. E na época, Caim tinha cerca de 141 anos de idade, quando ele saiu errante, e com 292 anos ele encontrou a própria irmã dele. Mas não era pecado, não, porque não havia lei que proibisse. Por isso que também o pecado de Ló com as filhas não é imputado, porque não havia lei que proibia. Aí depois da lei passou a ser pecado. Então era uma lei moral, mas ela não era escrita. Aí, irmão, o que acontece? Eu estou falando para vocês que os nossos dias passam a ser contados a partir de quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Olha que interessante isso aqui. Vamos para o livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 18 a 22. Nós vamos entender mais preciso o que eu estou falando aos irmãos. Atos, capítulo 13, versículo 18. Acharam, amém? Atos 13, 18. Quem achou, diga glória a Deus. E suportou-lhe os maus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante 450 anos, aproximadamente. 40 mais 450. Tem alguém bom de matemática aí? 450 mais 40?
Vamos lá, me ajude, por favor. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei e deu-lhes por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão de Benjamim. Mais 40. 540. 530. Vamos lá. E tendo deposto esse, levantou como rei a Davi, o qual, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quantos anos Davi reinou? 1 Reis 29, 27. Quantos anos nós estamos até aqui? 530. 1 Crônicas 29, 26 e 27. Abra aí a tua Bíblia. 1 Crônicas 29, 26 e 27. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom reinou 7, em Jerusalém 33. Quantos anos Davi reinou? 40 anos. Nós tínhamos achado quanto? Mais 40? 570. Presta atenção. O que é essa contagem aqui? Eu estou falando para vocês que a contagem de Deus é diferente da nossa. Aqui esta contagem é quando o povo de Israel sai do Egito até o final do reinado de Davi, início do reinado de Salomão. Olha 1 Reis capítulo 6, vamos lá. 1 Reis capítulo 6, versículo 1. 1 Reis 6, 1. Acharam, amém? Diz assim: sucedeu, pois que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel da terra do Egito, no quarto ano, essa parte destaca, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Quarto ano. Quantos anos tinha achado? 500 e... Irmão, isso aqui é chamado de ponto cego na Bíblia. Quarto ano, quantos anos se passaram? Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa nasce, como é que é o seu nome? Pastor Jair. Que mês o senhor nasceu? Julho, 71. Tem festa daqui uns dias aí, hein? Tem bolo, pastor Rafael. 71, olha, presta atenção. Em julho de 71 até agosto de 71 foi o primeiro ano de nascimento do pastor Jair. Quem entendeu, diga aleluia. Aí eu pergunto-lhes: ele já tinha um ano completo? Sim ou não? Quando deu o segundo ano de nascimento, que é o ano 72, em julho de 72, no segundo ano de nascimento, o pastor Jair completou quantos anos de idade? Quantos anos de idade? Diga, pastor. Não, em 12 de 7 de 72, um ano. Eu vou explicar, tem gente que não entendeu. A Bíblia ali fala que no quarto ano de Salomão, a pergunta é: quantos anos havia se passado? Porque no mês de julho de 71 foi o primeiro ano de nascimento do pastor Jair, até dezembro de 71. Primeiro ano de nascimento dele foi de julho a dezembro. Entenderam, amém? Ele tinha um ano completo?
Então, no segundo ano de nascimento do pastor Jair, que foi em 72, ele completou. No terceiro ano de nascimento do pastor Jair, ele completou. No quarto ano do pastor Jair, ele completou 3 anos. Completou? 3 anos. 3 anos. No quarto ano do reinado de Salomão, quantos anos havia se passado? 3 anos. Então você soma 570 mais 3, 573 anos. Presta atenção nisso. Da saída do povo de Israel do Egito até o início do reinado de Salomão, 573 anos. Agora você pega a parte A do versículo 1 de 1 Reis, diz o quê? Sucedeu que depois que no ano 400 e o quê? 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no quarto ano de Salomão, sobre Israel, ele começou a construir o templo. Irmão, tem coisa errada. Porque olha só, irmão, se você pegar na Bíblia, 573 anos, a mesma história da saída do povo de Israel do Egito até o início do reinado e a construção do templo, nós encontramos pela soma de Atos 573 anos, mas a Bíblia diz no ano 480, é a mesma história, é a mesma passagem, é o mesmo tempo. Só que como é que nós achamos 573 e aqui tem 480? Quantos anos de diferença dá? 93 anos de diferença. Aí eu pergunto aos senhores, a Bíblia pode se contradizer? Pode ou não pode? Como se explica isso? Como se explica? Porque eu estou falando que a contagem de Deus, pastores, é diferente da nossa contagem. Então nós temos 93 anos na história, a mesma saída, o mesmo período. Uma parte está dizendo 573 anos, a outra está dizendo 480. Porque a contagem de Deus é diferente da nossa. 93 anos de diferença. Onde é que estão esses 93 anos? Está na Bíblia. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3. Nós precisamos achar quantos anos? 93. Juízes capítulo 3. E nós vamos procurar, na verdade, irmão, precisamos achar este período que Deus não conta e o porquê que Deus não conta. Juízes capítulo 3, versículo 7 até o versículo de número 8. Abra sua Bíblia aí, por favor. Acharam? Amém? Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do... Irmão, presta atenção aqui. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Sempre que a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal, a Bíblia está dizendo que eles se desviaram. Eles se desviaram da presença de Deus. Sempre que você lê isso aqui na Bíblia, e os filhos de Israel fizeram o que era mal, ele está dizendo, os filhos de Israel se desviaram. A Bíblia diz que quem se desvia faz mal ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que, uma vez sendo liberto do pecado, né, volta a viver no pecado de novo, ele expõe Cristo ao vitupério. É como o cão que come, vomita e volta a comer o seu vômito. Olha, irmão, diz assim a Bíblia Sagrada, quem está me acompanhando, diga aleluia. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus, servindo aos balins e aos azerotes, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim quantos anos?
8 anos. Quantos anos precisamos achar? 93. Versículo 12. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Eles fizeram o quê? Desviaram, tornaram a fazer o que era mal. Segunda vez eles desviaram. Aos olhos do Senhor, então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, por terem feito o que era mal aos seus olhos. Eglon, unindo assim os amonitas, os amalequitas, feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, quanto tempo? 18 anos, 18 mais 8, 26 anos até agora. Pela segunda vez eles desviaram. Capítulo 4, versículo 1. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, a terceira vez se desviaram. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O chefe do seu exército era Sísera, o qual habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e oprimia cruelmente os filhos de Israel. 26 mais 20, 46 anos. Está vendo que toda vez que eles desviaram dos caminhos do Senhor, eles se tornaram escravos? Deu para perceber isso? Cada vez que eles se desviaram, eles se tornavam escravos. Assim é todo aquele que se desvia do caminho do Senhor, se torna escravo de algum vício, de algum pecado, de alguma prática. Todo aquele que se desvia. Enquanto ele está no caminho, ele é tentado, mas ele é livre. Quando ele se desvia, ele se torna escravo daquela prática pecaminosa. Então, diz a Bíblia, irmão, que eles por 20 anos serviram esse rei aqui, oprimidos. Quantos anos nós achamos? 46, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. 46 mais 7, 53 para 93, quantos anos falta? 40 anos. Ó irmão, capítulo 13 de Juízes, versículo 1. Quantos anos precisamos achar? Até agora achamos quanto? 53, precisamos de mais 40. Capítulo 13, versículo 1 de Juízes, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, pela 4ª vez se desviaram. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 53 mais 40. O que eu estou falando para vocês? Que a contagem de Deus é diferente da nossa. Um período, alguém escreveu 573 dentro, Deus disse não, 93 eles andaram fora da minha presença, apaga da história, porque eu quero um povo na minha presença. É por isso que os Salmos 90, Moisés diz: me ensina a contar os meus dias. Olai, chorei, galabachandaraia. Quem pode levantar a mão e fazer esta oração como Moisés fez? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Agai, chorebe, andaraias. Por isso o perigo de alguém morrer desviado, muito perigoso. Alguém fala assim, ó, na última hora eu aceito. Irmão, para com isso. Você sabe o dia que você vai morrer? Ah, mas na última hora, ei, só se tiver um crente lá para orar por você, senão você não vai ter salvação. Porque Jesus disse para Pedro representando a igreja: eu te dou a chave do reino dos céus, a igreja. A quem você perdoar, será perdoar. Se você desligar aqui, será desligado lá.
Se você ligar aqui, será ligado? Então quem está desviado da igreja, passou por um acidente, qualquer problema que deu, se não tiver um crente ali para ligar ele não tem salvação à luz da Bíblia. Então esse negócio de alguém dizer assim, na última hora eu me arrependo, é lástima do diabo, meu filho. Não brinque com a salvação, é caro demais. A Bíblia diz, como escaparemos, cantores, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Aleluia, aleluia. Não brinque com a salvação, ela custou caro demais para brincar. Tem que zelar por ela. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, pastor Jair, fazendo manutenção na nossa fé, ouvindo a palavra. Precisamos sair daqui mais crentes do que chegamos, porque a salvação custou de graça para nós, mas alguém pagou o preço por ela. Fique de pé nessa noite, por favor. Nosso horário já foi. Ai, chorebe, anda, révias. Aleluia. Por isso um conselho de Deus, não saia da presença de Deus. Não saia. Pastor, mas eu estou tão fraco, não consigo orar, não consigo ser mais crente. Ei, eu vou te dar um conselho. Estão lembrados dos Mateus 25, das parábolas das virgens? Quanto lembra daquela passagem? Qual foi o problema delas, irmão? Alguém diz assim, foi pouco azeite? Não. A lamparina estava apagada? Não, estava não. O versículo 8 diz assim, as nossas lâmpadas se apagam. Uma tradução diz, estão se apagando. Elas não estavam apagadas, elas estavam se apagando. Qual foi o problema delas? O problema delas foi ouvir um conselho de quem não podia dar conselho naquele momento. Quando elas disseram assim, dai-nos o vosso azeite, as outras disseram, ide comprai. Não foi o noivo que mandou elas saírem, foi as coleguinhas delas. Não foi o noivo que mandou elas sair, foi as coleguinhas delas. E elas saíram, pastor, na hora errada. Sabe qual foi o problema? Não foi o pouco azeite, não foi a chama baixa. O problema foi sair de dentro da casa na hora errada. Não era hora de sair de dentro da casa, era hora de permanecer com a lâmpada fraca, pouca chama, pouco óleo, mas estava dentro da casa. Que Deus está falando para alguém aqui, não importa como vocês chegam aqui, não saia de dentro da casa, não saia daqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Noemi sai da onde? De Belém, de Betlehem, casa do pão. Betlehem é casa de carne, porque o verbo se fez carne. Pastor Jair, sai da casa do pão de Betlehem. Por que ela sai da casa do pão? Porque na casa do pão, que eu chamo de padaria de Deus, estava uma crise de pão. Uma crise de pão. Na casa do pão estava uma crise de pão. Aqui representa a igreja, pão, palavra. Uma crise de pão. Aí eu te pergunto, elas foram para onde? Para Moabe. E o que tinha em Moabe? O que aconteceu? O que ela encontrou em Moabe? Morte. Moabe representa, pastor Arthur, o mundo. Então o que eu entendo na palavra, pastor Rafael, que na casa do pão, na igreja, tem crise sim, mas não dura para sempre. Tem crise, mas tem vida. Lá fora tem morte. O que você prefere? Ficar num lugar com crise, mais vivo, ou ir para um lugar que tem morte? Eu prefiro ficar aqui dentro, mesmo em crise, com dificuldade, mais vivo. Xaragamanda, labagandaraias. Aleluia.
Deus está falando com alguém aqui essa noite. Levante a tua mão ao céu, abra a tua boca e diga: Deus, me ajude a permanecer na tua casa. Muitas vezes com a lâmpada fraca, Senhor, pouco azeite, mas não deixa eu sair de dentro de casa. Deus, muitas vezes tem crise aqui na casa do pão, mas aqui tem vida. Eu não quero ir para um lugar que tem morte, eu quero ficar onde tem vida. Fica em Belém, fica na casa do pão. A crise não dura para sempre, vai passar, e Deus vai visitar o seu povo como visitou Belém. Ore a Deus nessa noite. Eu sinto uma graça de Deus aqui, a presença do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a contar os nossos dias na tua presença, ó Deus. La capto quentore cadai gade candore da ganda ganda ragada la bagarai alagandurica labra canda ragadara ganda la baganda rabasteria alaganduricanda la baganda ragandara gandaraia uricaia chore comendara bagadara bai. Receba renovo nessa noite, receba renovo nas tuas forças nesta noite, receba azeite na lamparina nesta noite, receba graça. Se o diabo pensou que tinha vencido, ele se enganou. Deus te renova essa noite. Renova o teu povo.